Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Eu vou pedir para a mídia colocar na versão ARA, em Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Colossenses 2, 5. Quem for encontrando, glorifica esse Deus maravilhoso. Colossenses 2, 5. Muito bem, vamos fazer a leitura? Colossenses capítulo 2, versículo 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo fala à igreja de Colossos algo muito interessante. Ele fala que a igreja está vivendo uma boa ordem. Fala-se comigo, boa ordem. Então Paulo está dizendo, olha, vejo que mesmo não estando com vocês, mas estou em espírito, estou em oração por vocês. Eu não estou presencialmente aí com vocês, mas em espírito eu estou aí, eu estou em oração por vocês, eu estou intercedendo por vocês. Mas também eu vejo que aí, entre vocês, família, está tudo em ordem, está tudo no lugar, não está uma bagunça a vida de vocês, está tudo no controle. E nós podemos ver aqui que é possível sim, a nossa vida está em ordem, a nossa família está em ordem, tudo caminhando como se fosse uma engrenagem, tudo andando na vontade de Deus. Porém, muitas vezes o que nós encontramos é alguém vivendo uma vida bagunçada. Essa vida bagunçada pode ser dentro de casa, casamento, entre os filhos, entre os pais, pode estar nas finanças, ou seja, alguma coisa fora do lugar que causou uma bagunça. Parece que perdeu-se o controle, parece que aquilo que estava tudo no lugar, tudo andando certo, de repente, parece que inverteu, parece que o que era para ser não está sendo, a promessa que eu tinha liberada não está acontecendo, é como se eu estivesse andando na contramão de tudo. E nós podemos ver também um pensamento de Salomão em Eclesiastes, capítulo número 10, se você quiser abrir comigo, Eclesiastes 10, eu quero ler com vocês, Eclesiastes 10, versículo 7, vamos lá. Vamos ler primeiro o versículo 1. Eu quero que você veja aí algo interessante comigo. Veja, ele fala aqui no versículo 1: qual a mosca morta faz o unguento do perfume exalar mau cheiro? Assim é a sabedoria e a honra e um pouco de estultícia. Segura um pouquinho na tela aí. Veja só o que ele está falando aí. Uma mosca dentro de um vidro de perfume, uma mosca, fala assim comigo, uma mosca dentro de um vidro de perfume destrói todo o perfume.
Então veja, uma mosca, uma pequena mosca, se ela cair dentro deste unguento, que o perfume era muito caro naquela época, uma mosca era o suficiente para destruir aquilo que ele levou anos para adquirir. Então veja, uma pequena mosca pode destruir um perfume. Então algo pequeno, uma palavra pode colocar a vida de alguém uma bagunça. Algo para você que não tem nada a ver, sabe, a turma do nada a ver, pode fazer a tua vida bagunçar. Aqui você está vendo que ele compara essa mosca, falta de sabedoria. Quem tem sabedoria, ele é uma pessoa prevenida, ele sabe muito bem, se deixar o vidro aberto do perfume, a mosca cai lá dentro, e uma mosquinha cai lá e destrói tudo. Então seja algo pequeno que pode ser para você, pode destruir toda a sua vida, pode bagunçar toda a sua vida, pode bagunçar toda a sua casa. A sua vida pode estar bagunçada, primeiro, porque lhe faltou sabedoria em resolver algo que você não deu atenção. A pessoa sábia, ela não espera as coisas acontecer para resolver, ela é prevenida, ela não espera explodir para resolver. E aqui nós podemos ver que famílias estão uma bagunça por uma pequena palavra liberada dentro de casa. Uma pessoa que não tem sabedoria, ela fala sem pensar, ela fala o que vem na cabeça, ela não respira fundo, ela não espera baixar, é automático, pensou, eu falo. Uma mosca morta pode destruir tudo aquilo que você levou anos para ajuntar. Então, seja, um casamento de 10 anos pode ser destruído por algo aos seus olhos que parece pequeno. Uma família pode ser todinha arrebentada por não haver sabedoria dentro de casa. Uma palavra. Escute. No capítulo 10 ainda, no versículo 7, ele fala: vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Salomão não falava de riqueza e não falava de status, mas ele falava de posicionamento. Vou falar de novo. Aqui não está falando de riqueza, nem de status, mas é posicionamento. Quem está dizendo assim? Está invertido, inversão de valores. Quem era para andar de cavalo, está andando a pé, e quem era para andar a pé, está andando de cavalo. Por quê? Uma bagunça. Era para estar acontecendo da forma bíblica, correta, era para estar vivendo uma posição de um servo de Deus, porém não está vivendo. Por quê? Porque está uma bagunça, tudo bagunçou, tudo saiu fora do lugar. Então preste bem atenção, tem gente que não era para estar vivendo o que está vivendo hoje, tem família que não era para estar passando o que está passando hoje, tem famílias que não era para estar vivendo essa tribulação que está vivendo, tem famílias que não era para estar passando esse problema tão grande financeiro. Por quê?
inverteu-se a posição. A posição que era para você estar, você não está. Só que quando Deus usa Salomão para falar isso, Ele está dizendo assim: ei, será que você não percebeu que você não está ocupando o lugar certo da tua vida? Até quando você vai ficar empurrando de barriga isto? Desculpa a minha expressão chula, mas assim que às vezes muitos fazem. Em vez de ele arrumar a bagunça, ele vai deixando. Só que a posição que ele está vivendo, a casa está vivendo, não é o certo. Parece que está um jugo, está um peso, as coisas não estão dando certo, não estão caminhando. Então, eu não estou desfrutando o que eu deveria desfrutar. Ou seja, o príncipe, ele foi dado o direito de quê? Governar. Fala assim comigo: governar. Só que ele não estava governando. A posição dele era outra. Em vez de ele sentar, ou seja, estar em cima de um cavalo, está governando como príncipe. Como eu e você fomos chamados por Deus para governar. Lembra que Deus disse para o homem que era para dominar sobre tudo que estava na terra, que ele fazia para o homem. Só que o homem muitas vezes é dominado por aquilo que Deus fez para ele. E tem muitas coisas que às vezes está dominando você, está te colocando numa posição inferior no mundo espiritual e também no físico. É uma briga, é uma guerra dentro de casa. Era para ter uma posição de governo, era para ter uma posição. Eu não estou aqui, veja que eu disse, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de posicionamento. O posicionamento na sua casa não é um posicionamento que deveria ser de um cristão que tem uma unção de príncipe. Veja, na genealogia de Cristo, quando o Evangelho fala da árvore genealógica de Jesus, quando vai falar de Davi, ele fala rei Davi. Então você veja que Davi já nasceu com a unção de rei. Eu estou falando com alguém aqui esta manhã que era para estar aqui, mas está aqui. Lembra que Deus fala em Deuteronômio capítulo 28? Vamos ver lá comigo? Abra lá comigo, Deuteronômio 28, quinto livro da Bíblia. 28. Versículo 13. Versículo 13, quem contou, diga amém. Olha só: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Olha o que Deus está dizendo: governo. Fala assim comigo: governo. Fala posição. Tem áreas da sua vida que você é cabeça, mas tem áreas da sua vida que você perde. Em vez de você ter posicionamento, você dominar, governar, você está andando a pé, em vez de andar a cavalo. Por isso que às vezes você enxerga que tem coisas que não tem nada a ver. É a mosca no perfume, aquela mosca que você não está dando atenção. E aqui ele está dizendo: olha, você só estará em cima, não embaixo. Governo, posicionamento. Ei, teu lugar não é cauda. Agora eu vou te explicar o que é cabeça, o que é cauda. O que comanda o corpo?
a cauda ou a cabeça? Vou perguntar de novo. O que comanda o corpo? Cauda ou cabeça? Então, cauda, ela não consegue dominar nada. Ela não governa nada. Cabeça tem o governo. Está por cima, não por baixo. Então, está entendendo o que Deus está dizendo para você? Uma falta de obediência e sabedoria. Eu poderia estar governando, está por cima. Está por cima em muitas coisas, muitas áreas da minha vida. A começar pela minha primeira igreja. Qual é a minha primeira igreja? Meu lar. Mas não é o que está acontecendo. A estultícia tem tomado conta de você. A falta de juízo tem tomado conta de você. Você não sabe esperar. Você não sabe esperar o tempo do Senhor. Você vai e faz por impulso. É aquilo que eu falei. Vem na cabeça e já faz. Não consulta a Deus. Eu posso. E por isso hoje, o que era para você estar governando, você está perdendo, você está sendo cauda. Veja só, o versículo 4 que fala: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Veja só, a consequência da obediência, vamos lá, fala comigo assim, pode tirar. Fala, a consequência da obediência vai abençoar a minha herança, que são meus filhos. Se eu sou um pai, você é uma mãe, que obedece a Deus, não é escravo. Escravo é uma coisa, filho é outra. Escravo só faz o que manda. Só faz porque tem medo ou faz por obrigação. É religioso. Cumpre uma regra, só. O filho não. Ele faz porque ama. E também ele não faz porque ele quer algo em troca. E aqui nós estamos vendo que um pai, no sentido genérico, pai, mãe, sábio, uma das primeiras bênçãos do Deuteronômio 28 é os filhos. Então o meu ato, a minha atitude, o meu posicionamento, principalmente na questão espiritual, reflete nos meus filhos. Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Fala assim comigo: meu filho é a herança do Senhor Jesus. Fale mais uma vez: meu filho é a herança do Senhor Jesus. Agora veja no capítulo 28, versículo 32, o que fala. Versículo 32 de Deuteronômio 28. Olha aí. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. Olha aqui para mim. Essa aqui é a parte daqueles que estão por cauda. Ele fala assim: olha, a sua atitude, o seu posicionamento, que você deixou tudo ficar uma bagunça, vai refletir na vida, principalmente da sua casa. Ele está dizendo assim: olha, os teus filhos serão dados a outro povo. Sério isso? Quer dizer, você pode ser a pessoa mais rica que for. Veja só o que aconteceu com esses meninos que mataram um cãozinho. Que absurdo. Uma que lá em casa todo mundo é apaixonado por animal. A bispa já pediu para mim que ela quer uma mini vaca. O Mateus já pediu um porquinho. Falei: vocês estão querendo uma fazenda? Falei: não tem como, gente. Agora,
nós tínhamos adotado um cãozinho que estava aqui no estacionamento, fugiu ontem. Ele é rajadinho. Se vocês verem ele no Facebook, ontem a bispa viu que estavam falando dele. Gente, avisa aqui a igreja, por favor, que nós vamos buscar, tá bom? Que nós adotamos esse cãozinho aí, deixaram o cãozinho fugir, tadinho, mas nós vamos achar ele. Então você veja, aqueles meninos fizeram aquilo com aquele cãozinho. Isso não se faz com nenhum tipo de animal ou qualquer outra coisa. Mas você veja só, por mais que os pais tenham condição, ele está dizendo assim, ó, sua mão nada pode fazer. Pode fugir da justiça dos homens, mas a de Deus não foge. Não tem como. Então você veja, pelo erro dos pais, os filhos iam sofrer consequências. Principalmente os filhos que estão debaixo da sua autoridade, que moram na sua casa. Isso é muito sério, porque tem pai e mãe que infelizmente não ora pelos seus filhos, não unge os seus filhos à noite antes de dormir, não abençoa a vida deles, simplesmente é como se fosse normal. Tem pai que nem visita mais o quarto do filho. Só que vai chegar uma hora que você está perdendo o posicionamento. O Senhor está dizendo assim, olha, os teus olhos vão ver teus filhos desfalecer. Você vai ter saudade daquele tempo que você tinha tudo, estava nas suas mãos e você não aproveitou. Hoje eu olho para o Mateus, já é um homem, mas eu vejo umas fotos, a gente entrava no shopping de mão dada, que era criança. Agora imagina entrar de mão dada com um homem de 28 anos, não tem sentido, né? O Gabriel, mais de 1,80 m, a Gabi, quase 1,70 m. Mas quando eles eram criança, iam passear, dar a mão para o vovô. Agora como é que eu vou dar para eles assim, dar a mão para o vovô? Hoje é só o Noah que dá a mão. Mas o tempo passa muito rápido. Eu tenho saudade desse tempo quando eles eram crianças, mas o meu coração está em paz. Por quê? Porque neste tempo que eles eram crianças, eles não sabiam o que era governar, ter domínio, ter sabedoria. Eu fazia por eles, eu os ensinava, eu ministrava sobre eles. Então, porém, se eu não fui um dia ministrado pelo meu pai, pela minha mãe, se um dia eu fui uma criança, um adolescente que apanhava demais, eu não deixei que esses traumas, esses rancores, essas marcas atrapalhassem o meu hoje. O meu ontem ficou para trás. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, toda a maldição foi quebrada. Posso ouvir um amém da igreja? Mas eu estou falando para quem está dentro da igreja. Eu estou falando para quem está aqui ouvindo a palavra, porque essa palavra não é para quem está lá fora. Essa palavra é para quem está dentro da casa do Senhor. Então não adianta nós ficarmos pensando, essa palavra servia para tal pessoa. Não, essa palavra está sendo aqui, para nós. É para nós que estamos aqui. Não que eu estou afirmando que toda a igreja está, não. Tem pessoas que realmente têm posicionamento na vida. Por isso a vida dele, ele pode ter até uma vida simples. Porém, é uma vida que tem posicionamento, anda certo, correto, não trabalha com mentiras, sempre procura estar junto da família. Então aqui nós estamos vendo uma família pagando preço. Fala assim, vocês vão sentir saudade dos teus filhos e vocês não vão poder fazer nada. Tem filho? Então você está no culto da família. Se você tem filho, fala assim, meu filho é herança do Senhor Jesus. Veja as crianças de hoje que estão de ontem, estão se tornando adolescente hoje. Veja o comportamento delas como estão diferentes. Veja que o comportamento não é o mesmo, até o modo de se vestir. Veja como que está mudando. Tudo começa em casa.
tudo começa dentro do lar. Se é um lar, uma família posicionada em Cristo, nós não vamos ver nesta casa servos andando no cavalo e príncipe a pé. Não, nós vamos ver príncipe a cavalo governando e servos no seu lugar. Então, se você está fora do seu lugar, então Deus está dizendo assim: ei, está na hora de você entender. O seu lugar não é cauda por baixo, o seu lugar é cabeça, é por cima. Dá glória a Deus aí, crente. Fala assim: o meu lugar, o meu posicionamento é por cima. Fala assim comigo: eu vou ocupar o lugar certo dentro da minha casa, na minha família. Os homens falam assim: eu vou ocupar. Ah, pelo amor de Deus. Os homens, vamos lá, quero ouvir aquela fala assim: eu vou ocupar o lugar certo dentro do casamento, dentro da minha família, porque Deus me colocou como cabeça, não cauda. As mulheres falam: eu vou ocupar o lugar certo dentro do meu lar, vou assumir a minha posição como mulher, como sábia dentro de casa. Fala-se: porque a tola com as suas palavras destrói. Você pode aplaudir Jesus? Agora veja o que lá em Eclesiastes, volte comigo no capítulo 10. Eclesiastes 10. Eu quero que você leia comigo agora o versículo 11. Olha o que está escrito aí: se a cobra morder antes de ser encantada, não há vantagem no encantador. Se a cobra morder antes de ser encantada, não há vantagem no encantador. Um exemplo: não adianta eu trancar a porta com chave, Bispo Robson, depois que o ladrão entrou. Não adianta eu colocar cerca ou muro na minha casa depois que foi invadido. Não adianta eu querer encantar a cobra depois que me mordeu. Ou seja, posicionamento. A vida de muitos está bagunçada porque ele não tem posicionamento. Falta-lhe sabedoria. Não adianta ele dizer: eu sou encantador de cobras. Só que o encantador de cobras que ele está dizendo aqui, se você estudar esse verso 11, esse versículo 11, era o tipo do encantador que ele estava mais preocupado. Porque a cobra, ela é encantada pelos movimentos que ele faz. Só que o encantador, por ele querer ganhar muito dinheiro, então ele fazia rápido o trabalho em lugar, já corria para outro lugar. Então ele não estava preocupado em fazer o que era certo, correto. Ele estava preocupado com outra coisa. O que adianta você se preocupar em ficar somente pensar: eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero isso, e esquecer de casa, esquecer dos teus? Todo mundo deve trabalhar. Se Deus quiser que você fique próspero, rico, você vai ficar. Se Deus quiser mudar a tua sorte do dia para o da noite para o dia, Ele vai mudar. Ele é Deus.
Você pode dormir de um jeito, no dia seguinte você acordar milionário. Ele é Deus, Ele é dono da prata e do ouro. Só que, porém, não é esse posicionamento, não é esse pensamento que você tem que ter. Aqui nós estamos vendo que de pessoas sábias, elas são prevenidas, elas governam, elas têm visão. Deixa eu encantar essa cobra aqui, porque essa cobra aqui, se eu não encantar ela, ela me pega. Ou, vamos usar outro exemplo, esse encantador estava muito seguro de si, nunca vai acontecer nada, eu estou tranquilo, eu estou sossegado. Então há pessoas que eles estão, pessoas que não vigiam. Vamos dizer, tem pessoas que chegaram um dia na igreja, estavam com a vida uma bagunça, aí Deus foi lá e colocou em ordem, a pessoa começou a prosperar, a casa começou a mudar, e de repente ele começou a confiar muito no que ele tinha em suas mãos, o dinheiro. Então ele acha que ele tendo o dinheiro, ele tendo um bom emprego, nunca vai acontecer nada. Você veja o que Deus disse? A sua mão não vai poder fazer nada. É por isso que muitos perdem. Deus, a questão não é chegar aqui, a questão é manter aqui. A questão é você ficar aqui. Posicionamento, sabedoria. Tem hora de falar e tem hora de ficar calado. Tem hora que você deve falar, mas tem hora que você deve ficar em silêncio. E aqui nós estamos vendo alguém que é um encantador de cobras. Ele estava muito seguro. Essas cobras não me mordem, porque eu sou o encantador delas. Só que um dia a própria cobra mordeu ele. Você está muito seguro de si. E quando às vezes a pessoa está muito seguro, muito confiante em si mesmo e buscando um pouco a Deus, ele não está vigiando, porque a cobra está cercando ele, porque a qualquer hora ela vai dar o bote. Lembra de Adão e Eva? Por que será que Eva caiu na conversa da serpente? Pode ser que Adão não se preocupou tanto com o casamento e levar à risca o que Deus havia falado sobre aquela única árvore que tinha naquele jardim. Vamos dizer assim, Deus vai te dar um jardim com umas 800 árvores frutíferas. Pensou você com 800 árvores frutíferas no jardim? Mas você tem uma árvore que Deus fala assim, essa aí não. Aí o diabo foi tentar Eva onde? Justamente naquela. E aonde estava Adão? Por isso que Deus pergunta para Adão, onde você estava? Onde você está? O que você fez? Posicionamento, governo, estar no lugar que Deus te chamou para estar, cabeça, não cauda. Se a vida bagunçou de Adão e Eva, foi porque faltou o quê? Posicionamento, faltou governo, faltou entender quem eu sou, parar de confiar em si mesmo, na sua mão, na sua força, na sua inteligência. Deus não está falando de inteligência, Deus está falando de sabedoria. Sabedoria não se adquire com livros, sabedoria vem do céu. Eu já vi pessoas que eram doutores se aconselhando com pessoas que nem terminou o estudo. Por quê? Sabedoria. E o que falta muito hoje, e pais não estão vigiando dentro de casa o que está acontecendo, desenhos que têm passado, os filhos têm assistido em celular, televisão, está cheio de mensagens subliminares. O que é uma mensagem subliminar? É uma mensagem,
uma mensagem, um desenho que você não está enxergando a olho nu, mas tem lá. Quem sabe um culto de domingo eu venho pregar sobre mensagens subliminares, que isso é importante para os pais. Quem sabe o próximo domingo eu consiga fazer isso. Só que eu vou ter que mostrar no telão. Então tem muita mensagem subliminar e o pai não está vigiando. Então aqui nós estamos vendo um encantador que não se preocupou. Agora veja o versículo 2 do capítulo 10. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para o da esquerda. Olha só, direito é bênção, esquerda não presta. Pensa o que você quiser. Deixa para lá, não vamos falar nada não, fica quieto. Agora veja, o mundo antigo, o lado direito, escuta isso, mundo antigo, lado direito, faz assim com a sua mão direita, fala comigo assim, lado direito, honra e poder. Levanta a mão esquerda, lado esquerdo. No mundo antigo, fala assim, no mundo antigo, fala assim, não é o apóstolo Florival falando, fala assim, é o mundo antigo, fala assim comigo, é fraqueza e rejeição. Agora veja bem, uma pessoa que não possui sabedoria, fala assim comigo, uma pessoa que não possui sabedoria, ele é atraído, fala comigo, ele é atraído para as coisas erradas. Vamos falar de novo? A pessoa que não tem sabedoria, ela é atraído às coisas erradas, a pessoas erradas. Você já viu que tem pessoas que elas se inclinam em estar perto de pessoas que muitas vezes não tem, é de má índole? Ela gosta de andar com esse tipo de pessoa? Mas a pessoa que ela tem na sua vida poder e honra de Deus, ela se inclina para o que é certo. Então nós temos que entender aqui que uma pessoa que não tem sabedoria, ela só se envolve em problemas, toda hora tem barraco na vida dela, uma bagunça. Fala comigo assim, é uma bagunça. As pessoas tentam corrigir esta pessoa, queridos. Essas pessoas que se inclinam somente para o que é errado, não tem sabedoria, ela não aceita ser corrigido. Ela vai dizer que o errado é você. É tipo uma pessoa narcisista. Ela diz que você é o que ela é. Então nós estamos falando aqui de algo muito sério, que estou lendo para vocês a Bíblia. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Então hoje eu estou falando o quê? De pessoas que estão em busca de acabar com essa bagunça. Então te estou dando referências bíblicas, que a sua vida não é uma bagunça. Ela ficou bagunçada por alguma coisa. Ezequiel 37, lembra Ezequiel 37? Quando o profeta Ezequiel, Deus leva para o meio do vale, ele tem uma visão de um vale de ossos secos. Era o posicionamento de Israel, era ossos separados, ou seja, uma bagunça. Fala comigo assim, uma bagunça. Mas o que ele fala? O Senhor disse para o profeta: profeta, ou filho do homem, acaso esses ossos poderão ter vida de novo? E o profeta responde: Senhor, somente tu sabes. E falou: então profetiza, diga a esses ossos a minha palavra, e eles vão viver de novo. Ou seja, quando ele profetiza, os ossos estão espalhados,
tudo espalhado, tudo fora da posição, braço, antebraço, perna, tudo fora. Quando ele libera a palavra, os ossos começam a voltar ao seu osso, ou seja, onde era bagunça, por causa da palavra de Deus, tudo começou a voltar ao seu lugar. Mas qual que era o posicionamento espiritual de Israel? Uma bagunça. Então o que eu entendo? Tudo começa aqui dentro e começa a afetar fora. Se aqui dentro está uma bagunça, tudo vai começar a bagunçar o que está fora. E o que falta muitas vezes em nós, quando estamos enxergando que algo está uma bagunça, é posição. Eu me colocar no meio como um profeta e profetizar. Carol, acha para mim Ezequiel 37. Procura aí. Quero mostrar para a igreja. Coloca aí o versículo 2. Versículo 3. Olha lá. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Próximo. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quando a tua vida está uma bagunça, o que sai da tua boca? Olha isso, como é que está, não vai dar certo, vamos perder tudo mesmo, a nossa vida está uma bagunça. Por que começou uma bagunça? Porque estava uma bagunça aqui dentro. Aqui dentro, a alma, o espiritual. Se aqui dentro está bem, vai refletir fora. Por isso que Jesus disse que nós seríamos uma fonte de água viva. Fonte não é para molhar a si mesmo, fonte é para molhar os outros. Deus te trouxe aqui para você se tornar uma fonte na vida de alguém. Fala assim comigo: eu quero ser fonte na vida dos outros. Só que não é muitas vezes o que acontece. Por exemplo, a conversão em casa começou pela bispa, então ela começou a ser a fonte. Aí a água começou a espirrar em mim, aí começou a espirrar em outro, na mãe, na irmã, no irmão, e começou a ir. Então veja, fonte. Se dentro da minha casa não está acontecendo nada, está uma brigaiada, então eu não estou sendo fonte. Eu tenho que ser fonte. Então fonte, tudo que está embaixo da fonte vai molhar. Fala assim comigo: o que está embaixo da fonte vai molhar. Então se aqui dentro está uma fonte jorrando, então não tem porquê outras áreas da nossa vida estar um deserto, uma bagunça. Deus te trouxe aqui hoje. Você quer colocar a tua vida em ordem? Em vez de você ficar gritando, perdendo a cabeça, saindo do prumo por poucas coisas, profetiza. Pega a Bíblia, vai lá, começa a profetizar. Eu vou ler Ezequiel 37 e vou começar a profetizar. Senhor, está dizendo aqui que o Senhor vai colocar pele, o Senhor vai colocar carne de novo, os tendões, os ossos vão começar a reviver. Senhor, quando eu comecei a profetizar, começou a ouvir um barulho no meio do vale. Esse barulho era Deus colocando tudo em ordem. A bagunça estava acabando. Por causa de quê, queridos? Não foi uma conferência, não foi por causa de um profeta, assim diz o Senhor, foi a palavra. Fala assim comigo: palavra. Fala assim: eu quero ser uma fonte que jorra água viva. Abra comigo para terminar em Provérbios 1:33. Volta aí um capítulo atrás de você, desse de Eclesiastes. 1:33.
33. O que está escrito? Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Está uma bagunça? Olha para você. Olha o que Deus está dizendo. Deixa aí, Carol. Deus está dizendo o quê? Mas se me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo, tranquilo, sem bagunça e sem temor do mal. Está uma bagunça? Mas olha o que Deus está dizendo. Eu não quero que você viva uma vida bagunçada. Eu quero que você viva seguro e tranquilo. Quem está entendendo aí? Vocês estão gostando dessa palavra? Ela não está uma espada não, né? Comprida e chata. Fala para o teu irmão, fala assim, você entendeu? Deus quer que você habite dentro da sua casa, seguro e tranquilo, sem bagunça. Vamos acabar com essa bagunça hoje? Levante de pé. Fique de pé, por favor. Glorifique o nome de Jesus. Aleluia.